Estamos de volta com você e é o seguinte, quando a gente vai tomar uma decisão, vem logo uma enxurrada de emoções, do medo, a tristeza ou então uma euforia enorme. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a Top Coach Karina Kimi, que está aqui em Uberlândia, né? E veio ao Manhã Total conversar com a gente. Karina, obrigada por ter vindo, seja bem-vinda. Obrigadíssimo por essa oportunidade também. E vai voltar sempre, eu tenho certeza. A gente toma decisões a todo momento, não é, Karina? Correto, correto. E sempre vem essa enxurrada de emoções. Elas podem ajudar ou podem atrapalhar? Podem ajudar e podem atrapalhar. Em primeiro lugar, há um aspecto que eu penso que é importante para as pessoas, principalmente que estão em casa, não é? E muitas vezes é um conceito que se tem que nós tomamos decisões com base naquilo que nós pensamos que é certo ou errado. Isso quer dizer que é como se, não, eu vou refletir, eu vou pensar, eu não posso sair do trabalho porque eu tenho um bom salário, não, eu vou sair porque agora há algo que para mim é mais promissor. Então todo mundo pensa, no geral, vamos dizer, naquilo que é o senso comum, que as nossas decisões são com base naquilo que é o raciocínio cognitivo, não é? Claro que a emoção também é uma espécie de raciocínio. Já dizia Joseph Ledoux, que é um neurocientista que trabalha muito com as emoções, e ele refere que muitas vezes a lógica emocional foi tida como negativa. Não é? Então, geralmente a gente olha isso, eu tenho medo, eu tenho raiva, de repente eu estou no trânsito e alguém me corta e eu fico com raiva. Ou então vem aquele medo que eu tenho que mudar de trabalho e não sei se vai dar certo, então vem aquela barriga, angústia, né? Ali as borboletas na barriga, os intestinos virados, como eu digo, não é? Que a pessoa fica, o que eu vou fazer? Aquele medo, será que vai dar certo, será que não vai dar? Mas vamos dizer, são as emoções, de acordo à lógica delas, que nos levam às decisões. Por quê? Porque as emoções elas são muito mais rápidas e nós decidimos com base em milésimos de segundos. Depois é que vamos usar a nossa lógica para justificar por que decidimos isso. Então, por exemplo, se eu chego a um restaurante e eu gosto do restaurante, a primeira coisa que talvez para mim pode chamar a atenção é se eu me sinto confortável no restaurante, se eu fui bem atendido, se a comida me agradou. E aí, a partir daí, eu começo a selecionar um ou dois restaurantes que eu digo, esses são os meus restaurantes preferenciais. Claro que não é com uma base de lógica no sentido cognitivo, não é? Não, eu vou a este restaurante porque ele localiza-se melhor, porque ele tem um prato mais em conta, ou relação qualidade e preço. Não, é aquilo que me faz sentir bem, que eu tenho prazer em comer. Não é? E, a partir daí, eu tenho uma preferência. Isso acontece com restaurante, com casamento, com casa. Eu digo, claro que eu muitas vezes quero comprar um Ferrari, mas não tenho dinheiro no bolso para o Ferrari, não é? Então vou comprar outra marca, mais em conta. E vou me comportar como se tivesse a conduzir um Ferrari. Mas, né, vamos de acordo ali. É quase isso, né? Querer um Ferrari, mas tem um Fusca, né? Porque o dinheiro não chega. Não chega. Mas há uma preferência. E nós nos guiamos muito por essas preferências. Aquilo que eu tenho uma tendência, uma preferência em relação àquilo que eu não gosto. E assim também acontece com as pessoas. Acabamos por nos aproximar de pessoas que têm valores ou bases comuns, que nós podemos conversar. E são essas que nós nos aproximamos mais, não são aquelas que, a partida, não têm muito, vamos dizer, daquilo que é comum conosco. A afinidade. A tal afinidade, chamada afinidade, que será base de valores, pensamentos, background, às vezes da forma de pensar sobre a vida. Não é? Então, o que acontece é que a emoção está sempre jogando um papel todo dia na nossa vida. Como é que eu posso decidir, eu estou aqui com essa pergunta, como é que eu posso decidir de uma forma equilibrada? É possível emoção e razão ou não? Eu diria que se a decisão é baseada mais na emoção, é importante nós termos consciência das nossas emoções. Né? E temos uma noção realmente do que se passa em nós. E claro, e aí vem a parte, vamos dizer, que a gente chama, entre aspas, cognitiva, porque no fundo o nosso cérebro funciona como um sistema, a emoção, como a chamada cognição, elas interagem, não é uma coisa separada da outra, não é? E mesmo aquele conceito que é a área límbica, não é? Do cérebro, que ela é responsável pelas emoções, não é bem assim. Portanto, outras áreas, nesse caso do córtex, também são responsáveis, porque o nosso cérebro é um sistema, não é? Então, obviamente que é importante pensar sobre, refletir,
Mas a consciência, ela é um juntar de emoções com aquilo que é o conhecimento, com aquilo que eu penso, que eu analiso e reflito. Né? Porque não vale a pena eu analisar, e acontece às vezes, a pessoa diz, eu já tive, claro, clientes de várias situações e de vários tipos de função, e que me dizem assim, eu penso que não vou agora alterar de trabalho, ou que não vou para aquela empresa, não vou aceitar aquela proposta, porque nesta eu ganho melhor, nesta... Então, eles colocam várias razões pelas quais, cognitivamente, é melhor. Só que aí eu olho, eles falando aquelas razões todas estão totalmente frustrados, não é? Então, o que acontece? Obviamente que isso não vai dar certo. Mais cedo ou mais tarde vai ter um retrocesso no processo, que pode ser da pessoa começar a se frustrar, entrar numa depressão, passado um tempo, ter um ataque cardíaco, começar a ir para o trabalho como vai para um trabalho forçado, empurrado, como fosse uma escravatura, vai começar a dar problema em casa, com a família, porque já não vai estar paciente. Então, muitas vezes, aquilo que parece melhor, se a pessoa não está satisfeita com isso, não vai ser no final. Então, aí está o papel da emoção. E há um caso muito interessante, eu descrevi isso no livro Os 7 Poderes, para se tornar o seu próprio mestre, no capítulo 2 das emoções, que é Antônio Damasio, é um neurocientista português, ele é muito conhecido, não é? E eu falo um pouco sobre ele por causa de alguns conceitos que ele tem e que cruza com a metodologia que eu desenvolvi com Fridolin, que é a Mormonist Methodology, metodologia Mormonistic, e que ele refere algo muito interessante que aconteceu com um cliente dele, que foi removido um tumor, que se chama Elliot, é um caso de estudo, inclusive nos Estados Unidos. E o que aconteceu com esse cliente é que ele tem, portanto, ele na altura, foi feito vários testes, depois removeu o tumor e ver como é que ele voltaria a ser integrado na vida normal. Por quê? Porque foi removido uma parte daquilo que é, dentro da área do córtex, uma área orbitofrontal, Portanto, nosso córtex, esta parte aqui, foi removida uma parte, e que é geralmente conhecido como uma área, vamos dizer, o neocórtex, uma área cognitiva, da lógica, Mas, contudo, há partes ali que são responsáveis pelas emoções. E essa parte especificamente, ela vai fazer a comunicação de tudo que sejam as chamadas emoções, segundo Damasio, viscerais, ou seja, nossas vísceras, intestino, fígado, tudo que... E que nós sentimos quando temos o tal medo, a tal raiva, vem lá de dentro, não vem de fora, Uma pessoa passa mal do estômago quando está mal emocionalmente. E ele fazer essa comunicação. A partir do momento que houve essa remoção, o que aconteceu? Esse senhor, que eles avaliaram que tinha um QI acima da média, portanto, ele já tinha um QI alto, ele não foi capaz mais de tomar decisões. Nossa! Isso quer dizer o quê? Decisões tão simples quanto eu tenho um prato e outro. Ele demorava um dia inteiro sem saber se ia comer um prato ou outro de um cardápio. 2 canetas, qual que eu vou pegar? Ele demorava horas, eram decisões de horas. Ele perdeu o poder de decisão. Que sofrimento isso, Karina. Exatamente. O que aconteceu com esse senhor foi, fechou a empresa, divórcio, e hoje em dia ele está integrado, vamos dizer, ele é um gênero guarda florestal, dentro daquilo que é possível ele conseguir realizar, trabalhar, porque ele tem capacidade de pensar, refletir, mas não tem capacidade de decidir. Portanto, a vida dele ficou destruída, ele não foi mais capaz de relacionar-se com ninguém e tomar decisões. Então, aí vê-se o papel preponderante das emoções no processo de decisão. E aí, para a gente poder resumir aqui, infelizmente o nosso tempo está acabando, é um autoconhecimento, eu cada vez mais conhecer a mim mesmo. Conhecer, claro, se puder procurar ajuda, às vezes um profissional que está de fora, que pode ajudar a desvendar, porque muitas vezes, eu já tive isso ao longo dos anos, em certificações mesmo até com profissionais, não se sabe o nome, às vezes, das emoções, identificar as emoções, porque é uma lista muito grande. Então, eu digo, às vezes a gente sabe mais nomes de palavrões do que emoções. Que delícia de papo com a Karina Kimmig, top coach, que está em Uberlândia, e que veio ao Manhã Total conversar com a gente. Vou te pedir, viu, Karina, quando voltar, espero que volte mais vezes. Sim, a gente conversa mais sobre muita coisa que eu tenho para falar. Muito obrigada, Mônica, adorei. Obrigada mesmo. Karina Kimmig com a gente hoje, top coach, é top, viu?